Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma aula. Na aula de hoje, iremos falar sobre os tipos textuais, parte 2, textos descritivos e argumentativos. Para isso, teremos que relembrar alguns conceitos já estudados anteriormente. Primeiramente, devemos nos lembrar da diferenciação entre gêneros textuais e tipologia textual, conceito já trabalhado na aula anterior. Agora, iremos rever um conceito sobre tipologia ou tipos textuais para que possamos dar prosseguimento à nossa aula. Observe o conceito. Os tipos textuais são enunciados que se organizam e se agrupam de acordo com a finalidade da comunicação, do dinamismo de nossas relações sociais e, por consequência das situações comunicacionais nas quais estamos envolvidos, nascem os gêneros textuais, que se apoiam nos 5 tipos de textos existentes. Assim, nós já falamos anteriormente que existem 5 tipos textuais, que nós vamos ver agora quais são eles. Observem. Os textos são narrativos, injuntivos, descritivos, expositivos e argumentativos. Agora que você já relembrou um pouco a respeito da aula anterior, vamos rever também um quadro que nós trabalhamos na última aula para que você possa complementar o seu conhecimento e relembrar alguns conceitos também. Observe o esquema. Veja que acima nós temos os tipos textuais: narrativo, descritivo, expositivo, argumentativo e injuntivo. Logo abaixo nós temos os gêneros textuais. Vejam que estes gêneros textuais, eles estão dentro dos tipos textuais. Percebam que os gêneros textuais são aqueles textos que nós já conhecemos e que eles fazem parte de um grupo maior. Enquanto os gêneros textuais, eles se preocupam com a finalidade, ou seja, a sua função social, os tipos textuais, eles se preocupam com os elementos que compõem a estrutura do texto. Agora, nós vamos ver 2 textos que nós trabalhamos na última aula para você relembrar um pouquinho também. Vamos lá? Vejam que nós trabalhamos aí o texto narrativo, que nos diz: a principal característica de uma narração é contar uma história, seja ela verdadeira ou não. Você pode utilizar elementos como tempo, espaço e personagens para deixar sua narrativa ainda mais interessante. É o tipo textual que encontramos nos contos, fábulas, biografias. Vamos ver agora um pouco sobre o injuntivo. Observe. Veja agora o injuntivo. Observe a leitura. Com o uso dos verbos no imperativo, os textos injuntivos têm como finalidade ensinar, orientar ou instruir o interlocutor. Esse tipo de texto é encontrado nos manuais de instruções, receitas culinárias, bulas, regulamentos, editais e etc. Veja que até aqui nós retomamos boa parte da aula anterior, para que você pudesse entender mais sobre o texto que nós iremos trabalhar, ou seja, o texto descritivo. Observe o conceito. Textos descritivos têm por objetivo descrever de forma objetiva ou subjetivamente coisas, pessoas ou situações. Os gêneros que se apropriam da estrutura descritiva são o laudo, o relatório, a ata, o guia de viagem e etc. Veja também que nós podemos encontrar outro texto, como por exemplo o poema, bem como está descrito. Veja que agora nós vamos ver um pouquinho das características do texto descritivo para que você possa conhecer melhor este tipo textual. Observe as características. Característica dos textos descritivos. Observa-se a utilização de muitos substantivos, adjetivos e locuções adjetivas, que ajudam o leitor a ter uma ideia exata do que está sendo detalhado. Usa-se também verbos de estado, como ser, estar, permanecer, parecer, ficar, continuar, entre outros. Veja que se observe a utilização da linguagem, que ela é sempre dinâmica e clara, com o uso também de figuras de linguagem, comparações e enumerações. Veja que são pontuados detalhes físicos como altura, textura, peso, comprimento,
como também aspectos psicológicos e comportamentais, como personalidade, caráter e humor. Observe a última característica. Verbos flexionados no presente ou no pretérito, passado. Vejam que nós vimos o conceito, vimos também algumas características. Agora você vai ver um exemplo de texto descritivo, para que você possa observar estas características no texto. Observe a leitura. Aqui nós temos um poema, Retrato. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão parada e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Cecília Meirelles. Veja que esse texto ele é um poema e ele traz muito bem as características do texto descritivo. Vamos observar agora as características encontradas no texto. Observe. Primeiramente, a utilização de muitos substantivos, adjetivos e locuções adjetivas, como por exemplo, triste, magro, vazios, amargo, paradas, frias e mortas. Veja agora uma outra característica, o uso de verbos de estado, como ser, estar, permanecer e outros. Observe aqui o verbo ficou, do verbo ficar, como está descrito na característica. Observe outra. São pontuados detalhes físicos e psicológicos ou comportamentais. Observe a descrição. Como era o rosto? Calmo, triste, magro. Como eram os olhos? Vazios. E o lábio? Amargo. Veja que aqui nós encontramos essas características, né, que o texto ele bem nos traz claramente. Agora observe a última característica. Verbos flexionados no presente ou no pretérito, como por exemplo, tinha, dei e ficou. Todos eles conjugados no pretérito, como estão definidos nas características. Agora que você aprendeu sobre os textos descritivos, vamos observar o texto argumentativo, ok? Vamos ao conceito. O texto argumentativo é aquele que expressa um ponto de vista, defendendo uma hipótese, opinião ou teoria. A ideia é conter argumentos válidos que sustentem o ponto de vista apresentado. Desse modo, o seu objetivo é o convencimento do leitor com relação às ideias que são colocadas no texto. Os gêneros que se apropriam da estrutura dissertativa são o ensaio, a carta argumentativa, dissertação, editorial e outros textos também. Viram agora esse conceito? Daí, podemos fazer uma comparação sobre os textos descritivos e argumentativos. Agora, vamos observar a última característica deste texto. Observe. Tem o intuito de persuadir alguém sobre determinada ideia. Veja que aqui essas características, elas se diferenciam dos textos descritivos. Para isso, nós iremos ver um exemplo de texto argumentativo. Observe. São Paulo, 15 de novembro de 2020. A empresa X. Eu, Mariana, no dia 1º de novembro deste ano, encontrei no site da loja oficial da marca o lançamento do novo tênis para corredores, que, segundo a propaganda, era a melhor tecnologia do mercado. Ao consultar o frete com o CEP do meu endereço, constou que a entrega seria no valor de R$ 25, mas o prazo teria a vantagem de ser em 3 dias úteis. Como realizei a compra no domingo, o prazo seria até quarta, dia 4 de novembro. Realizei a compra com toda expectativa para o próximo campeonato, que ocorreu no dia 14 de novembro, 13 dias após a efetuação da compra. E apesar da margem de tempo, o valor do frete e da promessa dos 3 dias, o meu tênis ainda não foi entregue. Até o dia do campeonato, entrei em contato com o e-mail oficial da loja para relatar o problema,
acreditando que com o tempo disponível não haveria grandes problemas e o tênis seria entregue a tempo. Duro engano. A melhor tecnologia do mercado não consegue sequer ter um serviço de atendimento ao cliente eficaz, transparente e proativo. Hoje, me sinto imensamente frustrada pela minha não participação na tão sonhada competição, com um misto de arrependimento por ter investido as expectativas do meu sonho em uma marca que não apresenta comprometimento ético. Assim, diante do exposto, solicito que meu produto seja entregue em até 7 dias úteis, ou a devolução do meu dinheiro. Caso contrário, serei obrigada a acionar as medidas legais necessárias para a solução da questão. Atenciosamente, Mariana Silva e Silva. Vejam que vocês estão diante de uma carta de reclamação. E este texto, ele traz características marcantes do texto argumentativo. Observe as características encontradas no texto. Percebe-se uma reclamação em razão da não entrega de um produto. A autora, no intuito de reforçar sua argumentação, usa a narração, construindo linguisticamente o cenário na qual o problema se desenvolve. Nessa carta, a remetente é vítima de uma ineficácia do serviço de entrega e atendimento ao cliente. Para isso, nos primeiros parágrafos, ela apresenta o tema da carta, a não entrega de um produto. Nos parágrafos seguintes, ela expõe seus argumentos e, no final, reitera posições assumidas, bem como apresenta soluções. Vejam que aqui um ponto bem importante deste texto é o seu poder de argumentação. Vamos ver como essa argumentação se baseia no texto de modo, que aquela que fez a reclamação, ela possa dizer o que realmente ela quer. E ela argumenta para convencer aquele que vai ler a sua carta a atender o seu pedido. Observe no texto. Veja aqui que nós temos hoje, me sinto imensamente frustrada. E ela segue falando sobre essa frustração. E é justamente esta frustração e os argumentos que ela tem que podem defender aquilo que ela apresenta como solução. Veja que nós temos aqui uma carta que tem o tipo textual argumentativo. E aí, puderam entender um pouco sobre textos descritivos e argumentativos? Espero que tenham aprendido. Se você quiser rever a esta e a outras aulas, acesse a plataforma Eduque e bons estudos!